Paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Fé TV, um podcast que traz histórias reais de vida que vão nos inspirar e trazer novas visões de fé e de resiliência para as nossas vidas. Amém? E hoje em nosso estúdio, o pastor Tom. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Nazaré. Dizer que para mim é motivo de muita alegria. É explicar, trazer informação agora para o nosso povo da Bahia e do Brasil. Lógico, da nossa querida Feira de Santana. O senhor também é conhecido como Pastor Tom, meu amigo. Quando surgiu esse meu amigo? Quando eu me impulsionei a fazer política, eu criei esta marca de Tom é meu amigo. Como eu trabalhava servindo as pessoas, e aí os colegas foram me dando, assim, alguns toques. Ah, Tom é meu amigo, Tom é nosso amigo. Aí pegou. E pegou, né? Pegou. Deus me deu a oportunidade de ser vereador 3 vezes usando esse slogan, que Tom é meu amigo. E aí continuou como pastor. Pastor cuida de vida, pastor cuida de gente. Aí ficou falando, pastor Tom é meu amigo. Aí criou também essa marca e está até hoje. Além de pastor, o senhor também é um superintendente, Isso, da isso, Igreja do Evangelho Quadrangular. isso. O senhor também é pai, o senhor também é esposo e o senhor está concorrendo pela terceira vez a um cargo de deputado estadual. Verdade, Como é que o verdade. senhor consegue conciliar tudo isso, pastor? Vamos lá, Nazaré. Eu posso me apresentar aqui? Pode, Eu vou deve. apresentar para vocês. Eu me chamo Everton Carneiro da Costa, conhecido como Pastor Tom. O Tom é meu amigo. Eu sou de Feira de Santana. Deus me deu uma graça de ser vereador 3 vezes daquela cidade. Deus me deu a graça de ser também deputado estadual e secretário. Sou pastor quadrangular, sou superintendente. Também sou funcionário público, sou policial militar com muito orgulho, tá? Parabéns. Então eu quero aqui externar isso para cada um de vocês. Amém. E como é que o senhor consegue, pastor, cuidar de vidas de várias formas, né? Vida dentro do lar, vida na igreja, vida da sociedade, que o senhor cuida da sociedade como policial militar, e o senhor defende os princípios, as pautas cristãs dentro das casas de leis. Olha, a gente tem um exemplo vivo, né? De um presidente de um país que ele tem tempo para fazer as suas gestões. Então, eu acho que o tempo que eu tenho hoje é um tempo primeiro dado por Deus. A gente procura se dividir, pontuando, se organizando, tá? Para a gente dar conta de tudo. Eu vejo isso com, assim, com muita alegria, tá? E eu quero também aproveitar e deixar muito bem claro aqui, Nazaré, que você falou de umas pautas, né, de família, de fé. Isso. Eu quero me posicionar aqui. Eu sempre defendi a família, a fé e os princípios cristãos. Eu sempre me posicionei contra, literalmente, aborto e contra liberação das drogas. Amém. Então, isso aí é uma bandeira que eu levo, aonde quer que eu esteja, porque a gente tem princípio, né? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Em 2018, o senhor concorreu à vaga de deputado estadual e o senhor conseguiu esse êxito. O que aconteceu que nesse período, o senhor teve que deixar o legislativo? Olha, é algo muito interessante, né? Deus, ele nos concedeu ser o primeiro deputado de Feira de Santana, morador de um bairro periférico. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu pertenço com muito orgulho, que essa igreja mudou a minha vida. Nossa. Essa igreja é nossa. Me deu régua e me deu compasso. Também me ajudou a ser deputado. Eu fui o primeiro deputado eleito da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Só que nessa caminhada apareceu processos, né, de cassação do mandato. A gente fazendo uma retrospectiva, a gente vê o que aconteceu comigo foi algo mais direcionado, porque eu não fiquei inelegível. No ano de 2020, foi cassado 3 deputados na Bahia pela primeira vez. Foi um erro técnico? Olha só, no meu caso pessoal, eu acho que foi mais perseguição, porque eu não fiquei inelegível. Os 2 que foram cassados, também entendo como perseguição, e eles ficaram inelegível 8 anos. Aqui eu não quero citar nomes, mas o mais importante é que isso passou. Eu acho que esse processo aconteceu, de uma forma muito ridícula, mas eu quero deixar bem claro que a gente não foi caçado por corrupção, a gente não foi caçado Perfeito. por nada ilícito. Eles argumentaram que no registro da minha candidatura existiu um erro. Olha que eu fui vereador pelo Partido Patriota, fui deputado pelo mesmo Partido Patriota
Então eles acharam um erro. Eu não sei onde foi esse erro. Mas o importante é que já passou e a vida que segue. Estamos em outro projeto aqui, lógico, para ser vitorioso. E nos conte um pouco desse projeto que o senhor tem para toda a família baiana. Olha, eu vou começar a pontuar, inclusive, hoje mesmo, no dia de hoje mesmo, a gente gravou um vídeo dizendo sobre a educação. Tá, lógico que nós temos as nossas pautas, que é família, fé, princípio cristão e segurança, mas é uma pauta que eu levantei e eu queria aqui compartilhar contigo. Como morador de um bairro periférico, Nazaré, eu fui carregador do centro de abastecimento. Tá? Eu não tive pai rico, não tive mãe rica, não herdei pai na política e nem mãe na política. Então foi uma construção. Então imagine um jovem que sai do bairro periférico, ele consegue ser o primeiro vereador de um bairro periférico chamado Rua Nova, em Feira de Santana. Então foi por muito trabalho. Então Deus ele também me abençoou, mesmo vindo de família pobre, mesmo sendo ajudante de pedreiro. Eu vi aqui, eu vi o bispo falando atentamente, né? Da sua história. Então eu não tenho vergonha de falar que eu bati na porta do vizinho para pedir comida, porque na minha casa não tinha. Eu não tenho vergonha de falar que eu pedia roupa emprestada, porque na minha casa não tinha. Não tenho vergonha de falar isso. Mas com tudo isso, eu construí e quero construir mais ainda esta pauta que é educação. Vamos lá, eu Que é tive muito importante. visitando é isso? Eu tive visitando alguns colégios de tempo integral, aqui no estado da Bahia, minha cidade também, e vi que a estrutura é muito boa, é uma estrutura realmente excelente para acomodar os jovens. Mas eu procurei saber que nesses colégios de tempo integral, eles não têm um curso profissionalizante durante a tarde. Então eu fico me imaginando, o tráfico está captando os jovens. Eu falo isso porque eu moro no bairro periférico e sei do que os jovens estão sendo assediados e estão sendo captados. Então, vamos lá. Então, são pautas que eu vou defender com muita força, porque eu sei de onde vim, eu acabei de falar para você. Então, eu não posso aceitar que um colégio de construtora daquela não tenha um curso profissionalizante. Coisa simples. E que serve de desenvolvimento para os jovens. Com certeza, você pode chegar lá e contratar um professor de qualquer comunidade na área de corte de cabelo. É fácil você construir e dar vida a um jovem, uma cadeira de salão de beleza, o governo pode patrocinar isso. Então ensina o jovem, se está tendo dificuldade para outros cursos, ensina o jovem a cortar o cabelo, consegue abençoar ele com a cadeira, ele vai ter uma profissão. As jovens estão querendo vencer na vida, mas não têm oportunidade. Está lá o colégio de tempo integral, contrata lá manicure, cabeleireira, ensina lá aquela mulher a cortar um cabelo, a fazer maquiagem. Eu entendo que falta força de vontade e voz. Eu não estou vendo a voz. Olha que eu não estou vendo a voz. É para levantar essa pauta. E tenha certeza que a gente vai trabalhar muito, muito, muito por essas pautas. Amém. Pastor, o senhor também tem um trabalho, como o senhor acabou de falar, o senhor pensa muito nos jovens, e sobre a edificação de fé desses jovens, o que é que o senhor vê que ainda falta da sociedade para abraçar mais Você sabe que não é coisa fácil. Né? Nós somos pastores, nós sabemos da dificuldade que é. Você sabe quantos jovens tem agora que não tomou um café ainda porque não tinha? muitos? Eu falo da minha realidade. Então, como é que um jovem desse está faltando a comida dele dentro de casa? Ele vai ter força para ir para uma igreja, para crer que Jesus salva, batiza e voltará. Então, acho que o contexto geral, primeiro tem que começar com os pais, né? Mas, acima de tudo, é com a educação. Se a gente tiver uma educação melhor, a gente vai conseguir ter jovens melhor até para se conquistar. Porque eu sempre tenho falado, a gente que é pastor de igreja, a gente não tem ajuda de governo federal, a gente não tem ajuda de governo estadual, a gente não tem ajuda de governo municipal. Mas quantas pessoas entrou nas igrejas evangélicas hoje e que a sociedade não dava nada, saiu transformada? Na minha igreja eu tenho pessoas que a sociedade o repudiava, mas a gente foi lá, o nosso trabalho de evangelização, nosso trabalho de cuidar de pessoas, porque quem para ser pastor tem que amar. E a igreja tem um grande trabalho social, né, Exatamente. Então a gente que faz a diferença na sociedade. fica muitas vezes no anonimato. Eu vejo muitas reportagens que essas emissoras faz aí acerca de nada contra as religiões, a gente respeita, mas não dá uma ênfase no evangélico. Porque não pega uma história de uma igreja evangélica de um bairro periférico que cuidou de muitas pessoas. E eu posso falar da minha igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular, que cuida de pessoas e que transformou vidas. A gente não vê uma emissora ligar para um presidente da igreja e falar: presidente, eu quero fazer uma matéria com a igreja do Evangelho Quadrangular.
Quero fazer essa matéria. Eu quero que o senhor me fale um pouquinho como é que essas pessoas que entraram aqui, que a sociedade repudiava, e como é que elas estão hoje, como é esse trabalho, para que a gente possa propagar isso na Bahia. Mas a gente não vê, mas as igrejas sim estão trabalhando. E eu quero aqui enfatizar que a minha igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela mudou a minha vida, ela me deu regra e compasso. E você que está do outro lado, se você tiver oportunidade, procure esta igreja. Esta igreja ama de verdade. Igreja do Evangelho Quadrangular. O senhor é um missionário e todos os missionários levam palavras de fé e nessas suas, né, caminhadas pela Bahia, apresentando o seu projeto político, o senhor também vem apresentando um projeto de fé, um projeto da família. O que mais o senhor vem trabalhando? Primeiro, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e dizer que nós temos um presidente que é uma inspiração para nós. Pastor Erivelto Tavares, pastora Jocélia, eles têm nos ensinado a trabalhar com vidas, trabalhar com famílias. Então, eu fico muito feliz. Porque quando você tem um líder que lhe instrui, quando você tem um líder que Verdade. ele lhe capacita, quando você tem um líder que ele conversa, a tendência é você fazer essa missão de família com muita naturalidade e com muita leveza, Hum. muita leveza. Então, a gente está fazendo isso sim, porque eu sempre falo que a única instituição viva hoje é a família. Porque todas as instituições aí acabam, mas a família não. E o diabo sabe disso. O diabo sabe da força da família. Que a família unida, jamais ela será vencida. Então, com aprendizados dos nossos líderes, a gente tem pautado, sim, projetos missionários para conquistar mais família e não só conquistar, consolidar. E quais são os maiores obstáculos que o senhor enfrenta, Eu acho que hoje o pastor? vício, né? O vício hoje, ele tem destruído muitas famílias. É vício, não só o vício do jogo de azar, não é só o vício da prostituição, mas hoje tem vícios hoje que têm destruído pessoas. Pessoas hoje estão sendo, infelizmente, pessoas hoje estão tendo essa doença maligna que eu vejo que é depressão, tá? Depressão e tem destruído muita família. Então eu acho que nós temos que sim orar, nós temos que agir. Eu acho que você sabe, eu tive o mau prazer de perder uma filha recentemente por, por, por ela ter uma enfermidade chamada fibromialgia e que muitas vezes ela aumentava e abaixava a autoestima dela, né. E hoje eu estou convivendo com isso, e eu quero ser essa É, porta-voz foi um grande pesar. é, eu quero ser essa porta-voz hoje para o povo da minha querida Feira de Santana, da Bahia e do Brasil, que nós vamos combater a fibromialgia, não só cuidando da enfermidade, mas cuidando da pessoa, eh eh amando e O respeitando. emocional. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante e nós estamos trabalhando sim, focado para que a gente venha ter uma sociedade melhor, famílias melhores, tá. Então acho que isso é importante. Na sua devocional com Deus, pastor, o que é que o senhor sempre pede a Ele? Primeiro, eu agradeço a ele pelo dia, né, pela vida. Nós estamos aqui conversando agora e a gente vê agora as necessidades das pessoas. Por exemplo, é outra bandeira que nós vamos defender. Nós estamos vendo as pessoas, infelizmente, perder os seus membros por falta de médico vascular. Eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu tenho amigos médicos que eu peço favores a ele e a gente vê a dificuldade de regular pacientes vascular. Aí você vascular depois de 10 dias, quem tem uma enfermidade no pé, a perna já apodreceu e já cortou, e a pessoa ficou sem um membro, sabe. Então eu agradeço a Deus por isso, porque eu tenho saúde, eu tenho força. Eu acho que o meu primeiro devocional é esse, é dobrar o meu joelho, suplicar a Ele pela vida, pela minha família, e aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, né, tá aqui tá nos assistindo, né, a pastora A pastora Carla. Meu Carla. amor, eu quero dizer que eu te amo, viu. Você é a força que Deus me deu, para a gente superar nossas limitações, tá. Eu te amo. Então, são coisas que nós precisamos realmente pautar e agradecer a Deus pela vida. Eu acho que sem vida, você não tem força. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, um grande empresário que teve uma enfermidade bem 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 ruim, falou: ele falou: "Ó pastor Tom, Deus me deu tudo o que eu pedi a ele, mas eu tive um momento na minha vida que eu não tive saúde, eu não tive saúde". E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Jesus me curou, me curou. Então eu hoje, o que é que eu faço hoje? Hoje eu procuro ajudar as pessoas menos favorecidas e agradeço a Deus todo dia pela vida. Que não adianta você estar agora construindo para querer desfrutar de alguma coisa amanhã,
se você não tem saúde. Saúde. Então, vamos pedir a Deus, o Deus que criou o céu, que criou a terra, que Ele nos dê saúde e força para batalhar. O senhor, como pré-candidato a deputado estadual do nosso estado, aqui a Bahia, qual é a pauta que o senhor jamais vai deixar de defender na Casa de Lei? Olha, como vereador, eu sempre me posicionei. Eu sou família, eu sou fé, eu sou princípio cristão. Essa é a bandeira que nós vamos lutar. Nós não podemos aceitar que os grupos menores, ele vem impor os grupos maiores. Então a gente não pode aceitar de hipótese alguma. Eu nasci homem, nada contra. É, a gente vê uma grande inversão da família, né, e vê inversão de conceitos sobre homem, sobre mulher. E nós temos que combater. Quer dizer, eu estou lá orando pela vida, a gente aprende com o nosso líder, cuidar de vida, e vou estar lá liberando pautas para que aborto venha a ser aprovado? Não. Eu me posiciono e me posiciono, e doe e quem doer. Pastor Tom, qual a grande alegria que o senhor gostaria de externar neste momento aqui, no Ah, Pode Fé TV? que pergunta maravilhosa. Parabéns pela sua pergunta. Estava doido para você me perguntar, para eu responder. Olha, a primeira alegria que eu tenho é de ser o representante da Igreja do Evangelho Quadrangular. Por quê? Imagine a responsabilidade que está sobre mim. E o carinho, e o amor, e a alegria de viajar esta Bahia toda, defendendo as causas da minha igreja. Então, acho que a melhor alegria que um membro, que um pastor quadrangular tem, é de ser reconhecido, tá? Para falar de Jesus, para falar de cidadania. Então, essa é a maior alegria. Então, eu sou muito grato. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer, tá? O presidente por confiar nesta missão, os pastores, os superintendentes, os conselheiros, a membresia, tá? Por nos abraçar nesta caminhada. Então, como sempre tenho falado, Nazaré, a igreja do Evangelho Quadrangular, a pessoa que tem consciência, que é um membro quadrangular, ela sempre vai valorizar o que a sua igreja tem. E como é que está sendo, pastor, essa sua caminhada em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular na Bahia? O meu presidente fala que é uma peregrinação pela Bahia, mas está sendo muito boa. Eu quero aqui externar o carinho, né, a todos os superintendentes, pastores, quando a gente chega, uma aceitação maravilhosa, é um cuidado maravilhoso. Então, isso para mim é motivo de muita alegria. Está sendo maravilhoso. É a igreja quadrangular. Essa igreja é isso mesmo, é a igreja que ama, que cuida. E tem uma Viva, né? Nós temos uma inspiração, porque onde nós chegamos, nós falamos, a Viva. Aí todo mundo responde, né? Todos Juntos juntos pela pela Bahia. Bahia. Então estamos nessa pegada aí. Porque nós temos um Amém. presidente topado, né? O Muito. presidente topado que dá essa sabedoria para a gente e essa inspiração para a gente. Amém, pastor. Eu quero aqui agradecer, dizer que foi muito bom, sabe? Nazaré estar aqui contigo. Eu acho que você está trazendo aqui esclarecimento para muitos que queria ouvir, né? Conhecer um Principalmente para pouquinho os membros da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. também, né? Aqueles novos membros que estão chegando, né? A gente sabe que nossa igreja ela está numa crescente, né? E quem tem que falar? Eu acho que o presidente que está hoje presidindo, nosso presidente, pastor Erivelto, quando ele assume a igreja com uma quantidade de igreja, e hoje você vê o volume de igreja que aumentou na Bahia. Então, isso para mim é muito maravilhoso, né? É muito gratificante de fazer parte desse projeto, né? De construção, né? De uma mesma unidade, de uma mesma Exatamente. visão. Todo mundo ouvindo a voz, né? Do líder, todo mundo ali alinhado, todo mundo ali aliançado, falando a mesma língua. Então, é só alegria, é só alegria. Mas eu quero também aproveitar e dizer para você, ouvinte, que ore por mim, ore pela minha família. Como representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, existem muitos desafios. E sozinho eu não posso ir para canto nenhum. Então, eu preciso que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo me ajude. Mas você do outro lado, você homem de oração, você mulher de oração, você que está ligado no projeto, nos ajude a se manter de pé, a ficar firme. No dia que o desânimo chegar, através da sua oração, não. Chega, filho. Hoje está desanimado, mas hoje eu vou te dar força. Ó, tem uma irmã lá na cidade, eu vou dar um exemplo, lá em Conquista, que orou por você, eu ouvi a voz dela, sabe? E reage aí. Reerguendo. Reage aí. Então é isso que eu peço, porque eu entendo que a oração, ela surte muito nos seus efeitos, a gente sabe do poder da oração. Então eu suplico a oração, o carinho, o respeito e a força de vocês na cidade de vocês, na igreja de vocês. Pastor Tom, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que o senhor compartilhou aqui conosco. Amém. Que agradeço. Ó, só para concluir, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou
e eu sei onde eu quero chegar. Amém. Só para concluir, sabe? Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você nasceu para dar certo. Tamo juntos. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para todos os ouvintes do Pode Fé TV? Uma mensagem de fé, uma mensagem de resiliência, uma mensagem de superação? Olha, como eu te falei um pouquinho da minha vida, eu sou uma superação. Da onde eu vim, da onde eu estou hoje, da onde eu quero chegar, eu sou superação. Tá? Eu sou muito grato a Deus. Mas eu tenho algo que eu sempre tenho falado e quero deixar aqui. É um texto bíblico que fala assim: quem confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Este é esse jarrão aqui, e eu tô, né, indo para cima, porque o Deus é a razão do nosso viver. Pais queridos, agradecemos a todos de estarem aqui conosco até este momento final. Compartilhe esse vídeo, foi um momento precioso de estarmos aqui com o pastor Tom, falando da sua intimidade, falando dos seus projetos para o futuro e compartilhe esse vídeo